Daniel capítulo 6, versículo 19, diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, clamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Glória a Deus. Pai querido, nós te louvamos e damos graça. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor, para que o Senhor possa pagar as minhas iniquidades, o Senhor possa abrir a porta da palavra, e que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel era um homem de oração, um homem que Deus chamou para perto dele. Ninguém paga esse preço porque quer falar: não, eu quero agora entrar na presença de Deus, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou meditar na palavra do Senhor, eu vou buscar a Deus. Não tem nenhum homem na face da terra que tenha essa disposição de buscar a Deus. Pregador, como é que pode ser afirmar esse negócio? Porque é Deus que chama o homem. Está escrito no livro de João, quando Jesus Cristo fala: não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, e vos enviei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então é um chamado do próprio Deus. O homem não tem capacidade, não tem interesse. O interesse do homem é as coisas naturais, as coisas da terra. É buscar a sua comida, é buscar o seu vestimento, é buscar o seu calçado, é buscar o seu trabalho, é buscar a sua prole, é buscar a sua família, coisas naturais. Então esse desenvolvimento de buscar a Deus é uma dádiva do homem, que o homem recebe do próprio Deus. Então Deus chama você, chama a mim, para estarmos na presença dele. E ele procura, né? Ele procura os tais. A palavra do Senhor fala para nós que o nosso Deus é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E Jesus Cristo mesmo fala assim: olha, o Pai, ele procura os verdadeiros adoradores para que o adorem em espírito e em verdade. Então o Pai está procurando. Não é uma coisa assim que fica assim: olha, eu estou aqui no céu, vocês ficam aí na terra, nessa dimensão aí, e eu estou aqui bem em cima, vocês cuidem. Não, nosso Deus, ele passeia na terra procurando os verdadeiros adoradores, é aqueles que estão gemendo dentro de si, é aqueles que estão dentro de sua alma, falando com Deus, sem falar uma palavra com ninguém, com boca aberta, ou uma palavra audível para alguém, mas a alma dessa pessoa está gemendo dentro dela. Às vezes essa pessoa pode estar escravizada, mas o Pai sabe que ela está escravizada. Aí o Pai leva ela para onde essa pessoa possa ser tocada pelo Espírito de Deus, para que haja fé através dos mistérios de Deus, que vem através da palavra. Porque a palavra do Senhor fala para nós, através do apóstolo Paulo, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir mais pela palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus é semeada, igual essa foi lida aqui agora há pouco, quando esse rei fala: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Esse rei, ele tinha dado uma ordem, porque ele foi orientado por seus assessores a fazer uma lei. E na época desses reis, quando o rei decretava alguma coisa, que batia o seu anel e selava com a assinatura do anel, era lei, e ninguém virava aquela lei para lá, tinha que se cumprir.
E teve uns inimigos de Daniel que viu ele buscando a Deus, orando ao Senhor. 3 vezes ao dia ele abria a janela e orava a Deus, ao Deus dos céus, ao Deus de Israel. É o Deus que é vivo, ao Deus que tem todo o poder, ao Deus que está no controle de todas as coisas, ao Deus que tem o controle das grandes nuvens pesadas que caem como baldes de águas na terra, que está inundando a terra em todas as regiões, inclusive no estado de São Paulo está debaixo de água, em outras regiões do país. É o Deus que tem controle do terremoto, como que aconteceu na Turquia, que foi uma desolação total, com mais de 19 mil pessoas que perderam a vida. Mas tem histórias e ditos e contos que apareceu anjos do Senhor alimentando crianças lá dentro, nesses dias aqui que nós estamos vivendo. Não é nos dias de Daniel que eu estou falando dos dias atuais, da geopolítica mundial hoje, do que está acontecendo no mundo, cumprindo-se claramente o que Jesus Cristo disse, como profeta, juiz e rei, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele dizia que haveria fomes, pestes, e que haveria guerras e rumores de guerras, e que haveria terremotos, maremotos. Ainda vai acontecer coisas que os homens vão ficar com a mão na boca, assustados e pasmados. O que está acontecendo? O Pai Todo-Poderoso está dando uma sacudida no globo terrestre, assim, para os homens entenderem que Ele está às portas para buscar a igreja e que Ele é todo-poderoso. Assim como Ele foi com Daniel, esse rei, ele fez um edito para que aquele que buscasse, orasse a Deus, que não fosse o próprio rei, tinha que ser lançado na cova dos leões. E a palavra do Senhor fala para nós que chegou um dia que Daniel estava orando ao Deus dos céus, ao Deus dos seus pais, ao Deus da sua nação, e aqueles homens falaram assim: olha, Daniel, nós pegamos ele orando a outro Deus, e que não somente ao que o Senhor decretou. Então o que o Senhor vai fazer? O Senhor ditou um edito, o Senhor declarou uma lei. O que vai fazer com esse Daniel? Vamos lançar ele na cova dos leões. Outros respondeu: todos os inimigos, pessoas que perseguem aqueles que estão ali buscando a presença de Deus, porque, como está escrito na palavra de Deus, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os poderes, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, contra as potestades do ar. E você e eu, nós temos capacidade de vencê-las quando nós estamos de joelho na presença de Deus, clamando ao Pai. Quando não temos condições de estar de joelho, mesmo de pé, deitado, sentado, de qualquer forma, o que importa é estar ligado com o Todo-Poderoso, porque tem hora que você está dormindo e o Pai te visita. O Pai nos visita a hora que nós estamos dormindo. Então você e eu, nós temos capacidade de falar com o nosso Pai do jeito que nós estivermos. E o mais importante é clamar a Ele, porque Ele fala para nós: clama-me e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas Daniel, ele clamava a Deus, e como ele foi lançado na cova dos leões por aqueles adversários que eram os homens dos olhos grandes, né? Porque você e eu, nós habitamos no mundo e tem pessoas que têm um olho maior do que a cabeça. Os olhos, os olhos estatelados, os olhos da inveja, o espírito do olho grande, o espírito do olho gordo, o invejoso, o asqueroso, aquele que tem inveja até da sua respiração.
aquele que tem inveja, muitas das vezes, da sua vestimenta, do seu calçado. Você foi lá e comprou um calçado que nem custa muito caro nada, mas a pessoa bate uma de você e já fala: nossa, é o olho grande, o invejoso. Ele pode se vestir bem, pode vestir com a maior regalia, ele quer ser visto, e às vezes você nem está com aquela pretensão de estar vestido bem nada, mas o olho grande vem para cima, é porque tem a ação do espírito da inveja, como aconteceu nesses homens que cercavam esse rei, o rei Dário, quando ele estava governando Babilônia, e Daniel era um dos seus assessores, apoiando ali na legislação da lei e da justiça, mas ele, perseguidos pelos bajuladores do rei Dário, que fez com que o rei decretasse um edito justamente para prender Daniel, porque ele não achava falha em Daniel. Eles queriam um motivo. Você sabe quando alguém busca um motivo para tentar te prejudicar e não acha? Eles pensaram: não, nós temos que derrubar ele, mas é dentro da própria lei dele. Eles buscaram a destruir Daniel através daquilo que ele praticava, que era a adoração ao rei. E o nosso Deus é esse que vê a nossa fraqueza. O nosso Deus é esse que olha para nós e vê as coisas que estão ao nosso derredor, aos 360 graus. Não tem nada que fique oculto aos olhos de fogo do Todo-Poderoso. E o salmista Davi, ele fala assim, versículo 5 do livro de Salmo número 3, diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. O salmista Davi tinha uma comunhão com Deus, então ele deitava e logo ele pegava no sono e descansava. Você e eu, nós precisamos ter isso na nossa vida, porque o inimigo ele ronda as vidas nas vigílias da noite, mas os anjos de Deus estão guardando você e a mim, como toda a sua e a minha família. Mas o rei Dário, ele ficou assustado porque ele teve que decretar aquela lei. Ele não queria, quando ele soube que aqueles homens queriam prejudicar Daniel, ele tentou reverter a situação, mas ele não teve mais jeito. Ele foi apertado pelos seus assessores, o senhor decretou o rei e ele não pode ser revogado. Aquele que buscasse outro Deus a não ser o Senhor, tinha que ser lançado na cova do leão. Então Daniel precisa ser lançado na cova do leão. Mas o Todo-Poderoso estava observando Daniel e já tinha enviado um anjo para estar junto com Daniel. E a palavra do Senhor fala para nós que a cova dos leões foi aberta e Daniel foi lançado lá dentro. Porque você sabe que o leão é um animal que, se ele estiver aprisionado, com fome, qualquer coisa que cair lá que tem cheia de carne, sangue, o negócio fica feio, né? Você sabe que o leão ele faz emboscada para fazer a presa dele. Mas com Daniel ele teve que ficar quietinho, ele teve que ficar passando fome mais aquela noite, para aumentar mais a ganância pelo sangue, pelo que iria acontecer de manhã, né? O anjo foi lá e pumba, fechou a boca do leão, né? Eu fico pensando assim, o anjo do Senhor de asa, né? Porque tem anjos de asa e tem anjos sem asa, né? Aí o anjo chega lá e ó, pega na boca do leão e fala: fica aí. Foi lá, uns 3 ou 4 ou 5 ou 7, não sei nem quantos leões estão, e a palavra fala. Foi lá e tapou a boca deles. Não fica aí, vocês vão jejuar essa noite. Meu servo vai ficar aí guardado, só com a luz da minha presença. Secou os leões tudo. Porque os anjos de Deus é luz pura, mano. Lá, você falar para você uma coisa, se Deus abrir os seus olhos para você poder ver,
Aonde passa o anjo de Deus, a luz passa e o negócio fica claro, fica tudo clarinho. Olha, por isso que você e eu, nós temos segurança de estarmos aqui, ó. Você e eu, muitas vezes nós não morremos, é porque o anjo do Senhor estava ao nosso redor, nos protegendo, cobrindo-nos com suas asas. E a palavra do Senhor fala para nós que o rei Dário custou esperar amanhecer. Jejuou também o rei Dário com os leões. Ele nem sabia que os leões estavam jejuando, né? Mas ele jejuou também, ele não comeu de noite. Trouxeram comida para ele, não, não quero nada não, leva para lá, quero nem comida nem bebida, afasta tudo aqui. Arrependido, deve ter pensado, meu Deus, o que eu fui fazer com esse homem que nunca me fez mal, um homem que tem sempre me aconselhado bem, um homem que tem honra, um homem que tem me dado um conselho que eu tenho sido abençoado pela tua mão, o que eu fui fazer? No outro dia ele chega lá triste, morreu. Daniel não sobrou nada, Daniel aqui, porque leão mata tudo, leão come tudo. Chega lá, ele fala com Daniel. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Ele custou esperar amanhecer. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Olha para você ver. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Eu penso que o coração desse homem encheu de alegria. Eita Deus! Meu pai, o Senhor é Deus mesmo. Esse rapaz, eu vou servir esse Deus. Eu penso que depois de um milagre desse, qualquer rei se converte. Porque não é brincadeira não. E aí Daniel responde para ele: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus está enviando o anjo dele para fechar a boca dos leões que têm tentado nos devorar, vivos. E aí ele diz mais assim: para que não me fizesse dano, foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então Daniel tinha uma convivência com Deus, uma convivência com o rei, de responsabilidade, de honestidade, de tranquilidade, de respeito e de responsabilidade. Então era um homem de ilibada confiança, porque as pessoas que têm temor de Deus, ele demanda essa confiança, porque o próprio Deus coloca isso. O nosso Deus é o Deus que vê as nossas fraquezas. E aí ele diz mais: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar o Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Para você e para mim, nós não precisamos ficar desesperados, porque nós temos um Deus, o qual nós cremos que tem todo o poder para controlar todas as coisas. O nosso Deus deixou isso aqui para que nós pudéssemos crer nele, para que ele pudesse então agir através da sua palavra, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra é fiel, ela é viva e eficaz. Mas depois que o rei se alegrou, que tirou Daniel de lá da cova do leão, trouxe ele para perto dele, falou assim: agora o que eu vou fazer com os homens que colocou Daniel dentro da cova do leão? Olha o que esse homem fez. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar o Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim.
Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e o reinado de Ciro, o persa. Eu falei para você, o homem converteu, ele decretou outra lei, falando para todas as pessoas que estavam debaixo do reino dele se tornar crentes, cristãos, temer ao Deus de Israel. É assim que Deus faz nos dias de hoje. As pessoas que perseguem você, podem ser que elas sejam levadas à cova como os adversários de Daniel, por causa do poder de Deus que há na sua vida. Tem pessoas que te perseguem, eles mesmos cairão na cova que fizeram. Não precisa de você nem eu tentar fazer alguma coisa. O próprio Deus é que vai fazer por você. O Deus vivo ao qual nós servimos, Ele é a nossa justiça. E aqui, de repente, pode ser que algumas pessoas se convertam por ver esses milagres acontecer. Amém? Que o amado Espírito Santo possa abençoar a sua vida, guardar a sua alma e quebrar as armadilhas de todos os seus adversários que têm se levantado contra você e contra mim.